Não é aí. Deixa assim. Não é isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Oi, pessoal, estamos entrando, esperando o Instagram chamar meus seguidores. Oi, Adriana, Carlão, Rebeca, Cleusa. Oi, Chance. Oi, Carlão, tudo bem? Pedi para vocês irem aí mandando aviãozinho, chamar as pessoas, pra gente poder chamar mais pessoas pra gente conversar hoje sobre fibromialgia, sobre a importância da família, a inclusão da família nesse processo. Graças a Deus, né, Carlão? Isso aí, sempre bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a gente poder mudar a nossa situação, no nosso ambiente, através das nossas palavras, dos nossos pensamentos, voltado para a fibromialgia. Isso aí. Sejam bem-vindos, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram de ontem para hoje? Bom, nós estamos essa semana comemorando o Dia Mundial da Conscientização sobre a fibromialgia. Essa doença tão difícil de lidar e com tão pouca informação, né? Essa semana, como é comemorado mundialmente, é a Semana da Fibromialgia, e eu fui curada da fibromialgia, então eu decidi dividir com vocês, durante essa semana, um pouquinho da minha experiência, de como foi esse processo de cura, de como eu encontrei esse caminho que me trouxe até aqui. Uma vida sem dor, sem medicação e sem limitação. Isso que é o melhor de tudo, né? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, seja bem-vindo. Então, só pra gente recordar um pouquinho, tá? Essa semana nós estamos aí participando, então, dessa comemoração. E aí eu decidi fazer uma live por dia essa semana, cada dia falando de um aspecto. Na segunda-feira nós falamos sobre a importância do sentimento de culpa, né? O estrago que esse sentimento pode fazer na vida de uma pessoa. Muito mais ainda se essa pessoa foi diagnosticada com fibromialgia. Então isso aí pode atrapalhar extremamente no processo de cura. Ontem nós falamos sobre a importância de você entender o teu cérebro e realmente desejar, almejar a cura, né? Então é uma construção.
né? Boa tarde, Lúcia. A Lúcia esteve aqui com a gente todos os dias, né, Lúcia? Obrigada, seja bem-vinda. Então, é uma construção, tá? Hoje nós vamos falar sobre a importância da família nesse processo, né? Uma das maiores dificuldades do portador de fibromialgia é fazer essa conexão, tá? Entre a família e o processo que ele está vivendo. Por quê? O que acontece, tá? A fibromialgia é uma doença recente, né, no cenário mundial, então é bastante recente. Se tem pouca informação sobre todos os aspectos da doença em si. Eu só quero lembrar para vocês, tá, pessoal, que todas as experiências que eu vou relatar aqui hoje, que o que eu tô trazendo para vocês aqui é o relato de uma portadora de fibromialgia, tá? Eu sou portadora de fibromialgia, porém, eu estou sem sintomas há 4 anos. Eu me considero curada, graças a Deus. Então, eu decidi usar a minha experiência para ajudar outras pessoas, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui é uma visão de alguém que passou por tudo isso, são experiências que eu vivi, coisas que eu passei. Então, entendam que é o relato de quem passou pela experiência e pode opinar, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece, tá? Hoje existem 4,8 milhões de portadores de fibromialgia no Brasil. E desses quase 5 milhões de pessoas que são portadoras de fibromialgia, somente 2% têm acesso ao tratamento adequado. Quando eu vi esse dado, essa informação, me constrangeu o fato de eu não dividir isso. Então, é por isso que eu tô aqui me expondo, dando a cara a tapa, fazendo essas lives, enfim, abrindo a minha vida pessoal para que essas informações possam chegar até aquelas pessoas que precisam, tá bom? Então, assim, uma coisa muito importante, que aí eu vou dar um gancho para o que a gente vai falar hoje, foi o que nós comentamos ontem sobre desejar a cura. Lembra que eu falei? Que muitas vezes o nosso subconsciente, ele entra num processo de autossabotagem e acaba impedindo que você alcance a cura. Muitas vezes o teu cérebro vai te autossabotar em virtude de você acabar querendo ganhar um pouquinho de recompensa, tá? O que acontece? Você passa por um processo de dor extrema e contínua, tá? E eu passei 11 anos sentindo dor constante. E aí, o que acontece? No teu cérebro, acaba achando um caminho, né? O caminho, ele vai dar um jeito, o cérebro, ele vai dar um jeito e vai encontrar um caminho para diminuir esse problema aí. Então, o que vai acontecer? Ele vai dizer para você assim, ó, olha, você tá com dor, você tá sofrendo, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um ambiente onde as pessoas vão olhar para você e vão sentir pena de você. É difícil ouvir isso para quem tem fibromialgia. Aliás, tem alguém aqui no grupo que tem fibro ou que conhece alguém que tem fibromialgia? Se tiver, vocês coloquem aqui para mim, tá? Só para eu ter uma ideia. Então, assim, a gente acaba criando um ambiente onde as pessoas olham para nós e a gente fala, puxa, eu tô com dor, olha, eu tô sofrendo. Então, assim, você acaba se acomodando com aquela situação, porque para você mudar é mais difícil, tá? Então, de tanto sofrer, né, a gente acaba criando um sistema de recompensa. Olha que como o cérebro é esperto, safado, né? E acaba criando um sistema de recompensa, onde você fica ali. Se você não entender como é que isso funciona e dá um basta, fica difícil de você
processar isso tudo, né? Então, o que acontece? A gente acaba se tornando a vítima no processo. Você tem, Cleusa? Legal, vamos conversar sobre isso hoje então. A Janina também conhece, né, Janina? A Janina também conhece aí uma pessoa que tem. Então, olha só, vocês vão dizer pra mim se isso é verdade ou não, tá? Ela acaba criando um ambiente onde ela se torna vítima, né? É uma maneira dela se conformar e se confortar. Eu sou a vítima, eu tô sofrendo, essa doença é horrível, não tem cura. Amanhã, hoje tá ruim, eu não consigo fazer nada. E aí a gente entra num processo de reclamação. A gente reclama muito. Por quê? Porque a gente vê que a situação não muda, porque você tenta vários tipos de tratamento, nenhum dá resultado e você continua naquela situação. Aí acaba criando uma desesperança. Nós falamos sobre isso ontem, tá? Lembrando que as lives, elas estão gravadas no meu YouTube, tá? Se alguém quiser entrar lá e dar uma olhadinha, todas as lives estão ficando gravadas no meu canal do YouTube lá. Depois eu coloco o canal aqui para vocês. Qual é o assunto, Ayrton? Chegou agora, seja bem-vindo. O assunto, nós estamos falando sobre a fibromialgia essa semana. Nessa semana é comemorado o Dia Mundial da Conscientização da Fibromialgia. Então, eu como uma portadora de fibromialgia que me curou, que se curou, né? Hoje eu estou curada. Nós estamos aqui dividindo informações que possam ajudar pessoas que se encontrem nessa situação. Fibromialgia, dor crônica e tal. Ontem, né, a Lúcia perguntou, mas e quem tem problema na coluna também ajuda? Ajuda, porque a nossa saúde emocional está intimamente ligada com a nossa saúde física, tá bom? Mas eu estou adaptando aí o assunto especialmente para fibromialgicos, em virtude da comemoração desta semana, ok? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a inclusão do núcleo familiar nesse processo de cura do fibromialgico. Por quê? A fibromialgia é uma doença que é uma doença nova, como eu disse para vocês. Se tem pouca informação e como o diagnóstico é difícil, a gente às vezes fica muito tempo até descobrir o que você realmente tem, né? Até receber um diagnóstico confiável. E esse processo demora muito. Então, a gente acaba sofrendo muito tempo. Então, lembrando, gente, que essas informações são extremamente importantes para quem tem fibro, tá? E para a família de quem tem fibro. Então, quero pedir para vocês aí pegarem um aviãozinho aqui, enviarem para as pessoas que vocês conhecem, para aquelas pessoas que possam se interessar sobre o assunto, porque vai ajudá-las a passar por esse processo de adaptação aí mais fácil, tá bom? Então, mande o aviãozinho aqui para os seus amigos, aperta o coraçãozinho aí para que possa chamar mais pessoas para a gente poder conversar e dividir as informações, gerar valor na vida das pessoas, né? Então, o que acontece? É uma doença invisível, ok? Vocês olham para nós e não vê nada. Não tem nenhum exame que diagnostique a fibromialgia. Não tem exame de sangue, não tem exame de imagem, não tem nada. O médico ele vai por associação de sintomas e aí ele vai fazendo um diagnóstico e chega à conclusão, ok? Mas não tem um exame que a gente possa fazer. As pessoas olham para nós e não veem nada, né? Não vê mancha roxa, não vê nada, você parece uma pessoa normal. E como o diagnóstico demora a chegar, a gente vai se adaptando. Começa com uma dorzinha, e aí essa dorzinha vai aumentando, e aí chega ao ponto de virar dor incapacitante. Mas o que acontece? Como a gente vive com dor, né? E tem dia que piora, mas a gente acaba tendo uma constância.
a gente acaba se acostumando. É que nem aquela história do sapinho, né? Que é cozinhado em água morna. Né? A água tá morninha, tá gostosinho e quando vê, já foi, né? Começa assim, começa devagarinho. Você acha que é uma dorzinha que já vai passar. Só que com o decorrer do tempo, chega a se tornar dor incapacitante. O que isso quer dizer? Você se torna incapaz de ter uma vida normal. E aí o que acontece? As pessoas que estão ao nosso redor, elas olham para nós, mas como que você tá com dor? Se ontem você tava bem, né? Hoje você de manhã às vezes você levanta, consegue fazer as coisas e tal. De tarde mudou, você já não consegue mais, tem que sentar, tem que parar, né? Não aguenta levantar da cadeira mais. Então, assim, o que eu quero despertar vocês hoje para perceber? Existem dois fatores. Existe o que você está vivendo hoje e existe o que a pessoa que está ao teu lado vai entender, tá? O que eu quero despertar vocês hoje é que para a família também não é fácil, né? De entender o que se passa pela nossa cabeça. Então, é comum uma pessoa que tem fibromialgia falar assim: ninguém me entende. Meu marido não me entende, meus filhos não me entendem, minha família não me entende, o médico não entende. Então, assim, não é fácil mesmo. A única pessoa que realmente entende o que nós passamos é quem tem. Fala a verdade, é ou não é? Cleusa, coloca aqui pra mim se você concorda com isso. Quem vai entender o que você tá passando é quem tem o mesmo diagnóstico e viveu o que você tá vivendo, tá? Então, não adianta a gente querer esperar da nossa família, do marido, né? 80% desses 5 milhões de pessoas são mulheres. Então, não adianta a gente imaginar que o marido vai entender o que você está passando. Para ele também é difícil, né? Então, deixa eu tomar uma água aqui, só um pouquinho, gente. Peraí. Ó, a Márcia tá falando que sim, que a Cleusa também concorda. A Rose também. Vocês também têm fibro, meninas? Coloca aí pra mim. A Cleusa disse que ela tem. Eu queria que vocês dissessem pra mim se vocês também têm, encontraram o diagnóstico de fibro, tá? Coloca aqui nos comentários pra mim. Então tá. Como eu falei pra vocês, eu sofri por 11 anos com fibromialgia. Porém, há 4 anos atrás, eu encontrei o caminho da cura, né? Encontrei o caminho da cura. E como que foi isso? Como que foi eu encontrar? A primeira coisa que eu entendi, que eu aprendi, que eu descobri, é que nós, seres humanos, nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Então, não adianta eu querer tratar a fibromialgia só no corpo, ou só da alma, ou só no espírito. Não adianta. É um conjunto de coisas, né? Então, quando eu entendi que eu precisava me tratar de forma global, ou holística, enfim, corpo, alma e espírito, aí eu comecei a mudar algumas coisas no meu tratamento e eu comecei a sentir resultado, porque uma das coisas mais frustrantes para nós é você procurar tratamento, você se enche de esperança e fala, agora vai, né? Agora eu vou melhorar e tal, e aí não dá resultado. Então, eu testei vários tratamentos e aí chega uma hora que a gente fica assim, poxa, acho que nada vai dar resultado, né? A Márcia colocou aqui, ó, estou em crise há 1 ano, faz 1 ano que não caminho, sentar, ficar de pé, braço direito não segura nem o celular. Exatamente, né? Ontem eu tava falando que lavar o cabelo durante o banho já é um desafio, né? Mas o mais importante, Márcia, que eu quero passar para vocês aqui durante essa semana, é que existe
Existe um caminho, Márcia. Existe um caminho, tá? E é isso que eu quero passar para vocês. Existe solução. Eu estou há 4 anos sem nenhum sintoma de fibromialgia. Graças a Deus. É possível, tá? Então, vamos lá. O que eu entendi, tá? Que eu precisava ter esse tratamento de forma global. Eu fazia várias coisas, eu cuidava da minha alimentação. Quando eu conseguia fazer exercício, né? Eu fazia, confesso que era muito difícil fazer exercício porque eu tinha dificuldade. E aí, mas as outras coisas eu fazia, só que eu não tinha resultado. O que eu descobri que fez toda a diferença no meu tratamento? Que o tipo da água que eu estava tomando era a mola propulsora do meu tratamento. Então, quando eu mudei o tipo de água que eu estava tomando, né? Todo o resto começou a dar mais resultado. Foi um processo, foi um caminhar, foi uma escada longa a subir, mas eu cheguei. Então, assim, é um conjunto de coisas que a gente precisa prestar atenção, né? E quando eu comecei a melhorar, as dores começaram a diminuir, eu comecei a voltar a ter uma vida normal. Durante um treinamento de inteligência emocional, de saúde emocional que eu fiz, eu me despertei para começar a tentar entender a minha família, tá? Nós vamos falar sobre dicas de alimentação, sobre a água e sobre exercícios amanhã, tá? Hoje eu quero que a gente se atente aqui ao foco de incluir a família nesse processo, tá bom, gente? Amanhã nós vamos falar sobre isso, tá, Rose? Amiga, existe um tipo de água específico, tá? Que vai desintoxicar o organismo. E amanhã nós vamos falar sobre isso. Amanhã às 4 horas nós vamos falar sobre dicas de alimentação, sobre água e como fazer exercícios, né? Durante a crise e criar esse processo, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a gente não perder o fio da meada. Eu comecei a entender que tinha o outro lado da situação, né? Eu reclamava muito que o meu marido não me entendia, né? Que, meu marido não me entende, minha filha não me entende. Mas eu percebi que o que estava faltando era eu começar a entender o que eles estavam pensando, né? Será que o meu marido, será que eu estava entendendo como que ele pensava? Como que eu poderia cobrar a atitude de alguém se eu não estava fazendo? Vocês estão entendendo? A primeira coisa que a gente precisa entender é que nesse processo a gente precisa primeiro cuidar de si mesmo, tá? Entendam uma coisa, a gente tem controle sobre si, eu não tenho controle sobre o outro. Eu não tenho controle sobre o marido, sobre o filho, sobre o meu chefe, sobre a minha mãe, meu pai, não tenho. Eu só tenho controle sobre mim, sobre as minhas atitudes, sobre a minha maneira de pensar. Se eu vou ficar aqui vibrando na doença ou se eu vou tomar uma decisão e mudar a minha vida. Nós falamos sobre isso na segunda e na terça, tá? Depois vocês vão ter acesso lá às lives no YouTube, vocês podem entrar lá e entender melhor isso. Mas o que fez toda a diferença para mim? Me colocar no lugar do meu marido e começar a entender que para ele também era difícil se adaptar com a nova realidade que eu estava vivendo, tá? Então, eu comecei a fazer perguntas, né? Então, de maneira prática, o que eu fiz primeiro, tá? Primeira coisa, nós vamos falar sobre 5 pilares hoje, tá? 5 dicas de como incluir a família nesse processo de cura. A primeira coisa que você precisa fazer, e tem a ver com o que nós falamos nos outros dias, é você parar de reclamar. Amiga, para de reclamar. Para de vibrar na doença. Para de falar, tá difícil, eu tô com dor. Tá doendo aqui,
Às vezes as pessoas perguntam para nós, e aí, como é que você tá hoje? Ah, eu tô com dor, porque hoje eu não dormi, porque não sei o quê. O que que acontece? Nós falamos sobre o poder das palavras ontem e na segunda-feira. Tudo que você fala é o que você cria ao seu redor. A sua mente e as suas palavras, elas vão trazer à existência aquilo que você está falando. Porque foi assim que Deus criou todas as coisas. A criação de Deus foi criada pelas palavras. Então, Deus te deu este dom de trazer a existência o que não existe. A fé é você trazer à existência o que não existe. Também te deu esse dom nas palavras. Só que se você falar o tempo todo que tá ruim, que tá com dor, que isso, que aquilo, é essa realidade que você vai criar para você. E a gente não quer isso, certo? Então, a primeira coisa é a gente começar a vibrar na frequência da cura. Trazer a cura à existência. Tirar essa frequência de dor. Parar de sentir dor, né? Porque quanto mais a gente fala na dor, mais dor a gente gera, tá? O que acontece? Quando Jó falava isso na Bíblia, né? O que eu mais temia me sobreveio. Justamente o que ele tinha medo de acontecer, acontecia, porque era o que ele estava produzindo na mente dele. Então, primeira coisa, a partir de hoje você vai dar um basta nessa situação e você vai almejar a sua cura. E você vai viver como se já estivesse curada. Porque é esse tipo de informação que o teu cérebro vai entender. Você precisa falar a linguagem do teu cérebro, tá? Essa é a chave. É você entender como é que o teu cérebro funciona e dar a informação correta para ele. Se o teu cérebro fala português, não adianta você falar em mandarim que ele não vai entender. Então, usa a linguagem do cérebro. Para de vibrar na doença. Então, para de reclamar. Como é que você tá hoje? Eu tô bem. Tô bem. Não precisa falar que você tá ótima também, né? Não vai mentir. Mas fala, eu tô bem. E aí você começa a vibrar nessa frequência. Vocês estão entendendo, gente? Coloca aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo, vocês estão entendendo o que eu tô tentando explicar. Então, olha só. Primeira coisa, vamos parar de reclamar. Começar a vibrar na cura. E quando a gente muda primeiro, a gente consegue mudar o outro, tá? A primeira coisa, se você quer mudar o seu marido, muda você primeiro, né? Você quer mudar o seu filho, muda você primeiro. Começa a demonstrar para ele exatamente o que você espera em troca. Compreensão, amor, aceitação. Começa a dizer para ele, meu amor, eu entendo que é difícil para você entender o que eu tô passando, mas eu vou te explicar. E aí você senta e começa a explicar. Olha, a fibromialgia, por exemplo, é uma doença neurológica. Nós falamos sobre isso ontem, né? E aí você vai explicando e vai falando para ele como é que você tá, como é que você tá sentindo, o que você passou hoje, por que de manhã você estava de um jeito e à tarde você estava de outro. Muitas vezes a irritabilidade é tão grande numa pessoa que está sentindo dor o tempo todo que ela não quer falar com ninguém. E aí o marido não entende, né? Por que você não quer falar com ninguém? Você não quer se abrir? O que ele acha que ele não está sendo importante? Ele começa a entender que ele não é importante no processo. A gente precisa entender a primeira coisa, que um homem e a mulher pensam de maneiras diferentes. E você precisa aprender a se comunicar da maneira certa. O que acontecia para mim? Eu achava que eu dava trabalho, né, para as pessoas, e eu comecei a me fechar. Eu comecei a excluir as pessoas. Por quê? Porque eu não sabia lidar com a situação. Eu não conseguia entender o que eu passava, quanto mais explicar isso para outra pessoa, né? Então, o primeiro passo é autoconhecimento. Se entenda. Entenda que tem dia que você está bem. Nesse dia você vai conversar com o teu marido, você vai
fazer um passeio, vocês vão assistir um filme, vocês vão passar tempo juntos, você vai rir, você vai estar bem, você está sendo inserida na família. Agora tem dia que você não vai estar. Marido, hoje eu não estou me sentindo bem, eu preciso de um tempo. E aí você se tem a sua reclusão, ou não sei, faça o seu dá um tempo para você, né? Dá o seu tempo. Hoje eu descobri, eu tomo água. Eu tô ruim, eu vou lá e tomo muita água. Porque daí equilibra, né? Equilibra. Eu não deixo a situação desencadear. Mas nós estamos num processo, lembra? Processo. Então vamos lá. A primeira e a mais importante. Vamos mudar a nossa frequência, as nossas palavras. Palavras têm poder. Use palavras positivas. Use pensamentos positivos. Atraia uma boa, atraia cura para você. Atraia alegria, paz, amor. Tudo isso com o poder das suas palavras. Lembre-se, você não tem controle sobre o próximo. Você só tem controle sobre si mesma. Comece a mudar você mesma, tá? E aí você vai lembrar, respeite a sua história, respeite o seu limite, dê o seu tempo. Aceite-se, pare de culpar, pare de gerar culpa, pare de se cobrar. Entenda que você está num processo e que esse processo leva um tempo, tá bom? A segunda dica importante nesse processo: entenda o que está passando pela cabeça do outro, se coloque no lugar dele, crie empatia. Empatia é isso, é você se colocar no lugar da outra pessoa e começar a entender por que ela age daquela maneira, tá? Eu passei anos tentando mudar meu marido, confesso. Passei anos tentando mudá-lo. Falava assim, olha, mas é assim, mas é assado. Porque a gente quer ter o controle, né? Porque a gente quer controlar a situação. Quando eu abri mão e entendi que eu não podia mais mudá-lo e que eu precisava mudar a mim mesma, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a ter uma perspectiva totalmente diferente. Porque aí quando ele viu a mudança em mim, aí ele também mudou. Olha que incrível. Eu tenho 20 anos de casamento, esse ano faço 21. E eu passei uns 15 anos tentando mudar meu marido. Até que eu desisti. Então, amiga, ouça essa dica que eu tô te falando, tá? Aprenda isso o mais rápido possível. Controle as suas emoções, tá bom? Outra dica incrível: pare de se importar com a opinião dos outros. Eu vou repetir, tá, gente? Eu vou repetir. Pare de se importar com a opinião dos outros. Isso mesmo. Muitas vezes a gente quer fazer tudo. A gente quer dar conta de tudo. A gente quer estar em todos os eventos familiares. A gente quer cuidar do filho, do marido, da casa, trabalhar. E a gente se preocupa com o que os outros vão pensar. Puxa, mas e se eu não for? Mas e se eu não fizer? Como que as outras pessoas vão pensar? O que elas vão pensar de mim? Que eu não dei conta, né? E aí a gente acaba gerando autocomiseração, uma cobrança, um senso de cobrança o tempo todo. Você está sempre querendo dar conta de tudo. Não faça isso. Mas também não quer dizer que você vai pegar e vai fazer o seguinte: então tá bom, né? Tô nem aí. Tô nem aí. Ninguém me entende, ninguém sabe o que eu tô passando, então vou fazer que se dane, né? Liga o foda-se aí. Não é isso que nós estamos falando, tá? Você não pode se preocupar com a opinião dos outros a ponto disso interferir na sua vida. Mas você não quer dizer que você também não vai cuidar de si, né? Não é uma questão de você soltar o leme do teu navio e deixar as coisas acontecerem. Muito pelo contrário.
A cura, ela vai vir se você correr atrás dela. Você precisa almejar, você precisa querer, você precisa desejar. Você precisa trabalhar para isso, tá? Então, não se preocupe com a opinião dos outros, se preocupe com o que funciona para você. Você tem o seu limite, você tem o seu horário, você tem o seu jeito de processar as coisas. Você tem o que dá certo para você. Você testou, deu certo para você? Faça. Respeite o seu limite, tá bom? Outra coisa muito importante aprenda a dizer para as pessoas o que você precisa. Aprenda a pedir ajuda. Aprenda a explicar para o seu marido que você precisa de certas coisas. Por exemplo, ele não tem a obrigação de adivinhar o que a gente está pensando, o que a gente precisa, né? Às vezes tá difícil de você levantar da cama, né? Fibromialgico sente muita rigidez matinal. Colocar o pé, pisar o pé no chão de manhã é uma coisa que dói demais, parece que tá entrando facas assim no nosso pé, né? O toque das pessoas no meu braço era uma coisa que doía extremamente. Abraçar era uma coisa difícil. A gente tem um ditado, né, um jargão no mundo da fibromialgia, que é abraço de algodão para você. Porque o abraço era uma coisa que me incomodava. Hoje não tem mais esse problema, né? Graças a Deus eu faço exercícios, eu sou ativa, eu voltei a trabalhar, eu abraço, a gente faz terapia do abraço nos treinamentos e eu não tenho nenhum problema com isso. Mas, mais uma vez, eu quero te falar que é uma construção, tá? Começa um dia de cada vez. Você precisa entender que, olha, eu tô falando sobre 5 coisas essa semana. Cada dia eu falei sobre um aspecto, tá? A cura, ela só vem quando você cuida dos 5 pilares, tá? O seu emocional, o seu físico e o seu espiritual. E aí tem várias coisas que englobam, principalmente o físico. A alimentação, exercícios, a água, o seu controle emocional, a sua saúde emocional é muito importante. Você precisa cuidar dela. A sua conexão com o espiritual também é muito importante. Não adianta você tomar remédio analgésico se você ficar se enchendo de culpa. Não adianta você fazer uma coisa sem a outra. Vocês estão entendendo, gente? É um conjunto de coisas. O ser humano é dividido em 3 partes. Eu vou repetir. Não adianta você cuidar de uma só. Tá? Muitas vezes, por que somente 2% da população tem acesso ao tratamento adequado? Porque muito médico não sabe dizer isso para você, eles não sabem o que funciona. Ou você vai no psicólogo e aí ele só trata da sua alma, que também não sabe como tratar. E aí, ou então você vai num reumatologista que te enche de remédio, que foi o meu caso, eles me entupiram de antidepressivo e morfina. Ou então ele manda você fazer terapia que não chega a lugar nenhum. Então não adianta, tá? É um conjunto de coisas. Você precisa entender como você aplicar de maneira prática esse conjunto de coisas na sua vida, tá? E por mais que eu fizesse tudo isso, cuidar da minha alimentação e do meu físico foi o que mudou a chave, tá? Mudou a chave. Ó, minha mãe tá aí na live falando, né, que ela não tinha condições de me abraçar. Realmente abraçar era uma coisa que a gente evitava, abraçava de longe, né, mãe? Hoje já não tem mais isso, graças a Deus. Então, procure sempre explicar para outra pessoa. Olha, hoje não dá para abraçar, hoje não dá legal. Mas vocês entenderam que a frequência aqui precisa mudar? Eu não tô falando para vocês pegarem e ignorarem o que vocês estão sentindo, tá? Não é uma questão de ignorar a dor. Vamos fazer de conta que não existe. Não é nada disso. A dor tá aqui e ela existe. Mas o foco tá no que vem depois.
O foco está nos relacionamentos. O foco está em você ser feliz. O foco está na cura e não na dor que você está sentindo. Quando a gente muda essa frequência aqui dentro, a dor começa a sumir. Os tratamentos começam a fazer efeito. As pessoas ao seu redor começam a ver a diferença. E você vai vendo que vai dando certo. Você vai tendo segurança um dia após o outro. E a quinta dica que eu vou te dizer é não desista. Não desista. Faça até conseguir. Porque é possível. Eu sou a prova disso. Eu sofri por 11 anos com fibromialgia. Eu sou a prova de que é possível. E tem como, tá? Bom, alguém tem alguma pergunta? Queria abrir para vocês fazerem perguntas. Por favor, fiquem à vontade. Tomar minha água aqui. Alguém tem alguma pergunta aí, gente? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo aí? Alguém tem alguma pergunta? Senão nós vamos encerrar aqui. Bom, se alguém quiser, tá, fazer pergunta no privado, me manda um direct aí, a gente vai conversando. O que eu quero dizer para vocês? Que quinta e sexta-feira nós vamos fazer mais 2 lives, a gente vai fechar esse assunto, tá? Sobre os pilares da cura da fibromialgia, dicas de como colocar tudo isso em prática, tá? Então, é um conjunto de informações, tá bom? É um conjunto, é uma construção. Você só vai conseguir encontrar o seu caminho depois que você assistir as 5 lives. Por isso que eu tô deixando gravada, tô deixando lá no YouTube, para vocês voltarem e assistirem com calma, tá bom? Bom, não existe cura se você não se tratar por inteiro. Corpo, alma e espírito, tá? Eu quero agradecer vocês por estarem aqui. Enviem essa live aí para mais pessoas, para aquelas pessoas que vocês conhecem. Meninas, vocês que estavam aqui na live hoje, que tem fibro, me conta aí relato de vocês, tá? Entra lá na minha página, põe um depoimentozinho lá, conta mais sobre vocês. Eu quero conhecer melhor vocês, tá bom? Que Deus abençoe e a gente vai se falando. Até amanhã. Tchau, tchau.